a porta que Deus abriu para a salvação daquele povo foi a porta da arca. A arca simboliza a oportunidade de salvação. Todos aqueles que entrassem pela porta da arca seriam Mamãe. a porta que Deus abriu era para todos aqueles que quisessem ser salvos daquela geração perversa. A Bíblia diz que Deus ama o pecador. Deus ama o pecador de uma maneira muito grande. O verso, João capítulo 13, 16, vocês conhecem, que fala sobre a declaração do amor de Deus, porque Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a nossa arca, a arca da salvação. Todo aquele que entra por essa porta, que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. Tem os seus pecados perdoados, tem a sua vida purificada, tem a sua vida transformada. Jesus é a porta que Deus abre para a salvação. Quando Jesus veio a este mundo, ele deixou bem claro isso. Ele diz assim, lá em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é o único caminho, a única verdade. E Jesus é a única oportunidade de vida para a humanidade. Só Jesus pode nos dar a verdadeira vida abundante que Deus tem para nós. Jesus é a esperança. Assim como a arca foi a esperança para aquela geração, Jesus é a esperança para a nossa vida. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus não há salvação. Para aquele que está cansado, Jesus diz: eu sou o descanso. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus é a porta que se abre para nos dar o descanso, para nos dar refrigério, para nos dar o perdão, para nos dar paz. Para aquele que está cansado. Muitas pessoas vêm a Londres e só trabalham, não têm vida, e vivem cansados, vivem deprimidos, vivem oprimidos muitas vezes, vivem aprisionados muitas vezes, porque não têm uma vida familiar, não têm uma vida social, não têm uma vida com Deus. Mas se você tiver Jesus na sua vida, você nunca vai se sentir só. Se você tiver Jesus no seu coração, por mais difícil que seja a sua vida, você nunca vai se sentir só. Porque ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por mais difícil que seja esse tempo que você esteja vivendo, às vezes distante dos filhos, distante da família, mas se você tiver Jesus, você nunca vai se sentir só. Porque Ele é o nosso caminho. Ele é aquele que nos dá o descanso, a paz que precisamos para continuar, para lutar e para buscar viver diante do seu propósito. Para o fracassado, Jesus é o Pai que espera de braços abertos. Quando nós temos aquela parábola do filho pródigo, do homem que tinha 2 filhos, um filho saiu de casa, abandonou o pai, e foi desfrutar, foi viver os prazeres da vida, e depois aquele filho gastou tudo que tinha, e chegou um momento que ele não tinha mais dinheiro. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando acabou o dinheiro, acabaram seus amigos. Os amigos aí no mundo só são amigos quando eles têm o que tirar. Mas quando eles não têm mais o que tirar, acabam seus amigos. E chegou o momento que aquele rapaz, então, não tinha mais o que comer, e foi comer as comidas que os porcos comiam. Aí ele se lembra do seu pai, ele se lembra que lá na casa do seu pai ele tinha comida, ele tinha tudo, ele tinha o amor do seu pai, ele tinha sua família, ele tinha as coisas boas. E ele pega então, e agora ele volta para casa, e ele pede perdão para o seu pai o espera de braços abertos, e ele é recebido com festas e com alegria. Para aqueles que estão desesperados, ou se sentem abandonados, ou se sentem aflitos, Jesus é o Pai que espera
de braço.